Muito boa tarde. Feliz ano novo para o Almir, para a Kathleen, nessa primeira edição do Universo Educação de 2021. Estamos retomando agora, então sejam muito bem-vindos para quem estiver assistindo a gente ao vivo e para quem for assistir a gente depois. Essa é uma live sobre temas relacionados à educação, que tem a ver com desenvolvimento humano, ela é feita com a curadoria do Almir, uma curadoria super carinhosa, detalhada, que vai atrás de uma série de entrevistados para poder trazer para a gente conhecimento de quem está lá no dia a dia, de vários temas fora da caixa e que repensam o papel do educador e o próprio papel da sociedade dentro dessa missão de nos educarmos e de educarmos aos outros. Hoje a nossa convidada é a Kathleen, que esteve com a gente no ano passado, e a gente vai começar a série de 2021 do Universo Educação, falando de um tema muito inusitado, eu acho, talvez, para quem estiver nos ouvindo, mas extremamente oportuno, que é sobre como implantar felicidade num projeto pedagógico. A Kathleen vai falar com a gente sobre o que é a felicidade e como ela pode ser implantada. Eu vou começar, como sempre, lendo a mini bio do Almir Vicentini, daí eu vou passar a palavra para ele. O Almir é mestre em educação pela PUC de São Paulo, tem uma extensão pela Harvard University em Leaders of Learning, uma segunda extensão no MIT em Design Thinking, uma pós-graduação em administração pela FGV, é bacharel em física pela Fundação Oswaldo Cruz, tem licenciatura em pedagogia pela Universidade de Franca, é conselheiro e membro titular do Conselho Municipal de Educação de São Caetano do Sul, coordenador e professor de pós-graduação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, da Universidade Estácio e no Centro Universitário São Camilo, e é coordenador pedagógico do Colégio Santana. Almir, conta um pouquinho, então, qual que é a tua visão sobre o que é felicidade, o motivo de você ter escolhido esse tema tão importante para a gente começar esse ano. Primeiro, novamente, aí, obrigado, Carol, obrigado pela FUNSEI, por proporcionar esse espaço extremamente importante, né, para que os educadores consigam discutir temas que estão ligados à educação, mas não estão diretamente a projetos pedagógicos, que estão fechados. Então, a gente tem um espaço aqui, como você bem disse, de discutir assuntos que são fora da caixa, mas que são muito importantes para complementar esse processo de ensino-aprendizagem, para que os alunos, do chamado alunos do século XXI, estejam realmente preparados para aquilo que vão enfrentar. O ano passado nós fizemos quase 30 lives, né, com assuntos diversos, e foi bastante importante, as pessoas realmente gostaram, pediram até para que a gente repetisse alguns, porque, assim, realmente, para o profissional da educação, ainda mais quando vivemos em 2020 e 2021 está se assemelhando demais ao que aconteceu em 2020, né, a gente precisa pensar em modelos que estimulem a esse processo, dando ferramenta aos professores e qualquer educador para que ele consiga atravessar essa fase tão complicada que a gente vive. Então, assim, obrigado por todos que estão aqui conosco. E a escolha do tema de hoje não podia ser diferente. Primeiro que a Kathleen é uma pessoa querida, uma pessoa dedicada ao assunto, vem trabalhando isso há muito tempo, e é um assunto que eu também gosto muito, que fala, assim, resumidamente, do socioemocional, o quanto que isso está impactando hoje na educação. E falar de felicidade neste momento, acho que não tem um assunto melhor ou que alguém queira ouvir de outro. O que é isso? O que realmente é a felicidade? Como é que eu consigo implantar isso? Como é que eu consigo trabalhar isso dentro de uma sala de aula com os meus professores? Então, Kathleen, obrigado pela sua disponibilidade. Você é muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo, já tivemos um ano passado, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão, né? O que realmente é se trabalhar felicidade dentro de um projeto pedagógico. Então, muito bem-vinda e te agradeço muito por enquanto. Vamos lá, então, na mini bio da Kathleen Mello Cordeiro. Ela é administradora, especialista em psicologia positiva, com uma pós-graduação pela PUC do Rio Grande do Sul. É Master Coach, Master em Programação Neurolinguística,
integrante do Board de Planejamento Estratégico do Grupo Melo Cordeiro, fundadora do Instituto Melo Cordeiro e da Solução Mais, e criadora do projeto Happiness, Educação para a Felicidade. Kathleen, conta pra gente, por favor, o segredo da felicidade. Já vamos começar desvendando. O maior segredo. Vai lá, Kathleen. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Feliz ano novo para todo mundo que está aí. Falar sobre felicidade para mim é missão de vida, principalmente nesse processo que a gente tem vivido de pandemia. A gente tem visto aumentar muito o número de ansiedade em crianças e jovens. Dentro das escolas, a gente tem feito alguns levantamentos e a gente tem um número da nova escola que diz que aumentou o número de ansiedade e depressão infantil em mais de 35%. Então, é um tema muito relevante para a gente conversar, muito relevante. Então, muito obrigado a vocês, a Almir novamente, Carol, o pessoal da Fulseio, muito obrigada por esse convite. Bom, essa tal dessa felicidade, né? Primeiro dizer que essa felicidade é uma busca humana natural. Então, a gente tem aí um conceito muito, muito antigo de felicidade. E a psicologia positiva, né, que é a área da psicologia que estuda a saúde, o bem-estar, a felicidade, ela trabalha com pilares filosóficos, né, psicológicos e científicos. Então, a gente trabalha fazendo pesquisa científica e apresentando para as pessoas o que realmente aumenta o nosso nível de bem-estar. Para te resumir tudo isso, é o seguinte, falando de filosofia, o grande pilar de filósofos que trabalharam felicidade ainda é Aristóteles, ainda é o conceito da eudaimonia, que é utilizar os seus dons e talentos a serviço do outro, não com propósito, e isso está ligado com a área da ética, então o bem viver, as virtudes, e depois quando a gente traz mais recente, né, Frederic Lenoir, por exemplo, que trabalha e fala, né, de prazer, alegrias de vida, conquistas, e também dessa felicidade um pouco mais perene, ele fala também que é utilizar esses dons e talentos com sentido. E mais para frente agora, os psicólogos, os humanistas e os positivistas, né, Dr. Martin Seligman, por exemplo, todos eles trabalham nessa linha. Que felicidade, essa tal dessa felicidade um pouco mais perene do que só o prazer, né, ou as alegrias momentâneas de vida, a gente fala que essa felicidade mais perene, ela tem a ver com utilizar essas virtudes, esses dons, e ter um sentido naquilo que a gente faz, né? Então, quando eu digo que a gente educa para a felicidade, eu digo que a gente quer chegar no que é de mais humano. E isso quem falou foi uma professora maravilhosa chamada Carla Furtado. Ela falou que o que existe de mais humano, no ponto de vista dela, e aí eu pego as palavras dela como minhas também, é a amorosidade. A gente educa para amorosidade. E, nossa, se deixar, eu vou falar aqui, vou falar aqui, vou falar aqui, e a gente vai, vamos conversar, senão vai ser um monólogo. Eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo, Kathleen. O que a gente gostaria de ouvir um pouco de você? Né? Você tem um projeto que é o Happiness, e a gente está num momento agora que é exatamente de mostrarmos projetos pedagógicos, de voltarmos à sala de aula, seja ela online, seja ela presencial, enfim, né? Esse modelo ainda não está muito claro, mas vamos tomar como base a volta às aulas. Então, um professor, que seja de qual área for, né, o que ele faz para incluir felicidade dentro do projeto dele? Qual é o primeiro caminho que ele deveria adotar? A gente trabalha dentro do projeto Happiness em 5 grandes pilares. Então, a gente trabalha, a gente chama de PERMA, que é uma metodologia científica muito testada em escolas do mundo todo, que aumentam realmente o nível de bem-estar. Então, o PERMA, o que é? Esse primeiro P de emoções positivas. A gente trabalha nomeando as emoções e olhando para que a gente consiga ter um processo de melhoria na ressignificação dessas emoções. E olha que interessante, né? A gente estava falando isso há pouco, quando a gente fala de felicidade, isso é muito importante. Não significa não ter emoções negativas. Significa saber lidar com elas, porque faz parte do processo da vida ter emoções negativas. Tristeza, a gente não chama nem de emoções negativas, chama de emoções que a gente não gosta de lidar, como tristeza, angústia, por exemplo.
Agora, faz parte, né? Você vai ter luto na vida, você vai ter perdas na vida. Então, como é que a gente lida com isso? Nesse primeiro pilar de emoções, a gente trabalha as emoções, a gente dá nome para o que a gente está sentindo e a gente gera ferramentas para lidar com tudo isso. Então, nesse primeiro momento, a gente diz aos educadores para acolher. Acolhe o que você está sentindo, dá nome para o que você está sentindo e reposiciona isso de algum lugar de aprendizado para você. Porque a partir daí você pode fazer isso com os seus alunos. Esse primeiro olhar é de acolhimento, a gente chama de olhar de empatia. Mas a empatia é da preocupação empática. A gente diz que nunca vai conseguir necessariamente saber o que a pessoa está sentindo, mas a gente pode se colocar ao lugar dela e se preocupar realmente, querer realmente ouvir e estar ali presente. E esse passo já é realmente significativo quando a gente fala de escola, né? Então, emoções, né, positivas, relacionamentos, então, criar uma grande rede de apoio. A escola, ela pode gerar relacionamentos de apoio, não só entre os educandos, mas principalmente entre o educador e o educando. Existe um termo novo, não sei se é tão novo, mas para mim chegou recentemente, que chama pedagogia da presença. A pedagogia da presença, ela é gerar a presença do educador também fora do contexto de sala de aula. Como, por exemplo, em algumas escolas que a gente propôs o projeto Happiness, de alguns dias por semana, alguns educadores tomarem lanche com os alunos e conversarem sobre assuntos da vida. A gente percebeu uma mudança de comportamento e de abertura para relacionamentos maravilhoso. O terceiro é engajamento. Engajamento é descobrir quais são suas forças, suas virtudes e colocá-las em prática. E aí a gente entra em flow. Flow é quando o tempo para e que a gente vivencia apenas esses bons momentos. Depois, significado e sentido de vida. E eu gosto muito de falar disso porque para mim é o pilar mais significativo. Para quem ainda não leu, um livro maravilhoso de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um sobrevivente dos campos de concentração nazistas, perdeu a família, tudo na vida, e relata nesse livro como é que ele conseguiu sobreviver. E ele diz, lindamente, que quem tem um porquê forte aguenta quase todo o como. E se você entende por que você faz o que você faz, você se empodera da sua vida. E você continua andando mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de luto. Encontrar um sentido faz toda a diferença. E por último, metas. Né? Você colocar metas, grandes metas e depois quebrar elas em pequenas metas e ir cumprindo ao longo do tempo essas metas. Felicidade não tem a ver com alta performance, isso é bem importante, não é disso que a gente está falando, não é de alta performance, mas é de ter uma projeção positiva de futuro. É você entender, a partir do ponto de vista do otimismo e esperança, que é a partir de você que as coisas acontecem. Então, se é a partir de você, você pode fazer um futuro melhor. Então, tem otimismo, esperança, ação, metas e resultado. Tô falando muito, gente. Eu anotei, ó. Está tudo anotado. Para mim, eu tô numa aula aqui. Bom, vou ficar quieta. Eu concordo, mas eu não vou deixar você falar. Pode ficar tranquilo. Tudo isso que você falou é óbvio. Vamos chamar assim, você muito... vamos condensar muito o que você falou. Né? Você passou uma série de possibilidades, vamos chamar assim, teóricas, né? Como é que você define a felicidade, como é que você pode trabalhar ela efetivamente. Agora, vamos para o chão de escola. Eu entro dentro de uma sala de aula, como é que eu sei que aquela sala ou a maioria daqueles alunos estão felizes? Como é que a gente faz, né? Então, a gente tem uma mensuração de nível de bem-estar. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela professora Cláudia Giacomoni, o grupo dela, e a gente mede o nível de bem-estar dos alunos, né, individual, isso pode ser feito na turma também e por escola. Quando a gente inicia o processo dessa maneira, a gente já consegue individualizar muito e entender o nível de bem-estar desses alunos, né? Então, essa já é uma ferramenta muito importante para a gente começar o processo. Em seguida, na prática, assim, o que a gente faz muito é check-in. Por exemplo, tem alguns check-ins que a gente faz na sala, que a gente coloca bolas coloridas, por exemplo, que representam sentimentos, cada cor é um sentimento.
e coloca num pote transparente. Então, a pessoa pega lá, por exemplo, o vermelho, raiva. Ela pega, se ela tá chegando com raiva, ela pega no potinho vermelho e coloca no potinho da sala. Se eu tô feliz, o verde, se eu tô... E aí você vai vendo dentro do pote, todo colorido, como é que a turma está naquele momento. Mas você já olhou para o aluno, né? Outra coisa, por exemplo, os emojis. A gente espalha emojis pela sala, por exemplo, e pede para o aluno pegar aquele que caracteriza melhor o sentimento que ele está naquele momento, né? Ou, por exemplo, o check-in de conversa em dupla, né? Para você conversar com a pessoa, com a dupla, com o seu amigo, como é que você está se sentindo nesse momento. E aí o amigo diz para a turma o que ele entendeu daquela conversa, e a gente também trabalha a escuta empática entre eles. Então, na prática, é abrir espaço para entendimento de como é que eles estão se sentindo naquele momento. Esse é o primeiro check-in, né? É um levantamento de nível de bem-estar, e é isso muito mais científico, e depois na sala de aula, a gente vai fazendo dinâmicas para entender como é que eles estão naquele momento, né? Mas o que eu digo é assim, uma das coisas é saber como é que eles estão. Outra coisa é como é que a gente lida com isso. Então, se eu percebo naquele dia, isso é muito significativo, que a turma toda não está bem, eu preparei uma aula linda, incrível, maravilhosa, mas ia precisar que elas tivessem um pouco mais de engajamento, por exemplo, ou num nível de bem-estar ou de humor mais positiva. E aquela aula, naquele momento, não vai funcionar, porque a turma não está legal. E aí eu preciso colocar o meu ego, a minha vontade de fazer aquela aula espetacular para um outro momento mais propício. E colocar uma outra aula que se adeque muito mais a como é que os alunos estão se sentindo naquele momento. Isso para a gente é a preocupação empática. Não é o que eu quero naquele momento. E a gente sai daquela educação que o professor, né, o educador, ele é o centro das atenções. Na prática, o centro são os alunos. E é a partir deles que as coisas começam, a partir deles que as coisas funcionam, né? Então a gente muda muito o paradigma, a gente se preocupa e a gente acolhe e muda, né? Kathleen, só uma pergunta sobre esse tema, Almir, para não perder a linha. Eu acho que talvez para os educadores que não estejam acostumados com isso, talvez isso soe muito teórico, assim, né? Muito utópico. Exatamente. Eu sei que você não pode contar casos dando nomes de escolas, mas você poderia contar alguma situação, sem dizer onde foi, em que essa técnica esse procedimento foi usado e o que aconteceu para trazer isso um pouco mais assim para esse mundo e mostrar como é numa escola em que isso acontece? Uhum. E até complementando um pouco a sua pergunta, Carol, né, a gente tem um problema muito sério ainda, que eu venho batalhando há anos sobre isso, que é o conteúdo programático, né? Você tem uma apostila dada de 680 páginas para ser cumprida em um bimestre, que o pai pagou R$ 1.200, né? Então, para o pai ainda, o fato de você interromper uma aula para falar sobre sentimento, você percebeu que a sala de aula não está bem, que tem algum problema sendo acontecendo ali na sala, seja ali de que forma for, acaba inibindo o professor a tomar essa medida. Ou até pior ainda, né? Ele não se sente competente o suficiente para tomar esta medida, né? Como é que você resolve isso? São duas coisas. A gente pensou muito, né? Antes de fazer o projeto, a gente pensou muito nisso. Então, a grande e ótima notícia é que a nova BNCC abre espaço na grade curricular para a gente trazer uma aula dessa. Então, a aula do Happiness é uma aula de 50 minutos dentro da grade curricular, que tem um conteúdo programático, mas tem liberdade de expressão dos alunos. Então, a gente constrói, customiza as trilhas de aprendizado a partir do que vem deles. Então, essa é a grande notícia. E a nova BNCC abriu espaço para isso. Então, tanto em escolas públicas quanto em particulares, a gente está entrando com o Happiness na grade curricular. Então, a gente tem uma aula por semana de felicidade.
Então, a gente já tem espaço para fazer isso acontecer. Para os professores que têm um currículo que precisam ser dados, a gente tem conversado muito com os professores sobre isso, assim, nas formações que a gente tem dado, né, do Projeto Happiness. Um caso real, assim, que eu posso falar, que foi uma professora de história que contou para a gente. Então, ela começou com um check-in, né? Mas isso é muito interessante que você falou, porque ela só conseguiu fazer isso depois de passar pela formação. E se sentir apta a fazer isso. Isso é muito interessante. Ela disse que ela começou com um check-in e um dos alunos escolheu um emoji de carinha triste. E ela percebeu que realmente naquele dia a turma não estava muito bem e esse aluno principalmente não estava bem. Então, ela abriu espaço para as duplas conversarem 5 minutos sobre o que estava acontecendo. E o amigo dele falou que ele comentou, pediu permissão para que ele pudesse falar, e ele falou que os pais estavam se separando naquele momento. E que ele estava muito triste com aquilo. E que isso estava deixando ele sem prestar atenção em nada. E aí ela abriu espaço para eles conversarem sobre tristeza. Quais foram os momentos que eles tiveram tristeza na vida deles e de que maneira eles passaram por isso. Então, ela montou um quadro, né? Isso também já é uma das ferramentas do Happiness, um quadro de ferramentas para superar. O que eu posso fazer que me faz me sentir melhor? E tá tudo bem sentir tristeza por um tempo. E aí os amigos todos desenharam várias ferramentas, o que faziam para se sentir melhor quando estavam tristes, e sugeriram para esse amigo para que ele escolhesse qual era a ferramenta que ele ia utilizar, e ele começou a marcar, e ele começou a ficar se sentir melhor. E ela percebeu, depois daquela aula, que aquela aula que ela tinha se programado, que era uma aula maravilhosa e tal, de história, não ia acontecer do jeito que ela tinha se programado. E quando ela abriu espaço para aquilo, as outras aulas fluíram tão lindamente, porque aquela turma tinha conseguido abrir relações positivas, tanto entre eles quanto com ela. E aí eu quero colocar um asterisco muito importante nisso. A gente conversa muito sobre isso, né, Almir? O que é performance? E aí tem um modelo que a gente gosta muito de falar para os professores, que é o modelo de performance, que é de um cientista chamado Hoekstra. E ele diz que para a gente chegar na performance, a gente precisa do modelo cognitivo, então, da parte teórica, mas a gente precisa da comportamental. Se a gente não tiver a comportamental, a gente não tem bem pensado a cognitiva. Então, a gente precisa dos dois pilares para fazer acontecer. O cognitivo, ele fica manco sem o emocional. E quando a gente fortalece as duas coisas junto, principalmente dentro de sala de aula, a gente fortalece também o cognitivo, gera muito mais performance. A gente tem, e isso é pesquisa científica, os alunos que têm maior nível de bem-estar, que é a felicidade, vão melhor em prova. Então, na prática, uma coisa é junto com a outra. Não é ou uma coisa ou outra, é junto. Então, como é que a gente junta esse processo? Abrir espaço para falar de emoções não é perder tempo da parte cognitiva, é melhorar a parte cognitiva. Respondi a pergunta de vocês? Sim. Super. E você está falando aí, eu estava pensando ao mesmo tempo que não é muito diferente do que acontece nas empresas, né? São relações humanas, né? E nas empresas a gente sabe que as pessoas são contratadas pelas habilidades e demitidas pelo comportamento. Porque hoje, não sabem. Processos seletivos hoje estão muito com base na análise comportamental. Né? Hoje na escola eu estava fazendo um treinamento com os professores, a gente trabalhou muito isso. Então existe um vídeo até do programa do Luciano Huck, e ele faz uma entrevista com uma menina que gostaria de ser astronauta, e aquelas coisas de programa, ele leva a menina lá para a NASA, né, do nada, e faz uma entrevista com a pessoa que é o responsável pela seleção dos astronautas, né, que é uma pessoa que faz o processo seletivo. Aí ele fala lá, resumidamente, que tinham 18 mil candidatos para 12 vagas. E aí ele se pergunta, o que vocês levaram em conta para selecionar 12 pessoas em 18 mil? Né? O que essa pessoa tinha que ter? Aí a primeira resposta que ele deu, primeiro, empatia. Segundo, criatividade. Terceiro, resolução de problemas. Quarto, possibilidade de engajamento.
Ele em nenhum momento citou cognitivo, como a própria Kathleen falou. Aí ele disse, mas e tecnicamente, o que essa pessoa precisa ter? Ele falou, nada. Ele pode ser médico, dona de casa, dentista, engenheiro, advogado, porque se eu trouxer essas pessoas para dentro da NASA, fazer uma capacitação para eles e levá-los para o espaço para ficar 6 meses numa cápsula, eles vão ter que se virar lá em cima, porque eu não consigo trazê-los de volta. Então, ou eles estão muito bem estabilizados no comportamento, eu saber quem são essas pessoas, ou eu não vou ter sucesso na minha missão. E isso, Carol, como você falou, as empresas estão observando isso. Antes de contratar pelo técnico, eu preciso saber o que esse cara faz no social. Então, eu vou lá na rede social dele, no Face, no Instagram, no LinkedIn, aí por vai. O que essa pessoa pensa quando fora do técnico? Isso é extremamente importante. E eu acho que a Kathleen, então, vem dar a oportunidade para os alunos para se expressarem, né? Saber o quanto que aquilo é importante, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Kathleen? É exatamente isso. Sim. No projeto a gente trabalha o aluno como centro, né, do processo de desenvolvimento, e a partir deles, né, do que vem deles, que a gente propõe, inclusive, os projetos. Então, a gente trabalha o bem-estar, então, o aumento de bem-estar, a gente trabalha a parte do socioemocional, que são todas essas competências que o Almir está falando, né, e a gente trabalha também projetos. Por quê? Porque é a partir da curiosidade deles que o aprendizado é efetivado. E eu queria muito falar sobre isso, assim, o nível de bem-estar, ele tem a ver com engajamento, tem a ver com eu utilizar os meus dons e talentos na prática com alguma coisa, e que essa coisa faça sentido. Quando a gente vai para a escola, e a escola apresenta para a gente um monte de informação que eu não quero saber, o meu nível de bem-estar cai. Então, como é que eu mudo isso na prática? Primeiro, como é que eu gero curiosidade de aprendizagem? Por que é que esse meu aluno vai querer saber isso aí? Isso tem a ver com a vida dele? Isso vai contribuir de alguma maneira para que ele seja melhor como ser humano ou para que ele se desenvolva melhor na prática? Então, no Instituto, a gente tem aula de robótica. E era uma coisa muito distante para os nossos alunos, né? São crianças em situação de risco social, crianças e jovens em situação de risco social. Então, a gente fez um levantamento de histórias de vida, como é que eles estavam, check-in, né? De como é que estava a vida deles naquele momento. E um dos alunos falou assim: olha, não tá legal, porque queimou as luzes todas da minha casa e tá tudo escuro lá agora, tá uma droga. E aí a professora já pegou o gancho e falou assim: e se nós fizéssemos luz para a casa dele? Aí todo mundo já parou. Como assim? Vamos pegar material reciclado? Daí ela saiu com eles, de luvinha, para buscar material reciclado que tem ali perto. Pegaram um monte de material reciclado, trouxeram para dentro, limparam, higienizaram tudo isso e começaram a montar luz para a casa do colega. Foi um alvoroço. Quando o aluno colocou na casa dele a luz, que todos eles fizeram juntos, e quanto aquilo ajudou ele na vida da família. Então, tem a ver com gerar essa curiosidade. E para gerar essa curiosidade, eu preciso saber deles. Então, quando vem só de mim, não faz sentido. Mas quando vem a partir deles, eu consigo pegar os ganchos de gerar curiosidade. Perguntas, por exemplo. Perguntas norteadoras. Você sabe aquilo? E teve uma outra maravilhosa também. A professora abriu espaço para falar do que eles gostavam de fazer, né, dos interesses deles. E os meninos falavam de jogar videogame, qual jogo que você mais gosta, tá. E aí um deles falou que gostava de jogar FIFA, aquele de futebol. Professor de matemática. E aí ela fez uma pergunta. Gente, como é que será que o Thiago Leifert, que é ele que narra o jogo, né? Como é que será que o Thiago Leifert narra tudo aquilo daquele jeito e entra na hora certa, hein, as falas no jogo? Os alunos ficaram pasmados. Não sei, como será? Vamos pesquisar? E aí ela gerou uma pesquisa para que eles trouxessem, e aí, em cima disso, ela trouxe um conceito matemático. Então, é entender, inverter o processo. Não é mais o que eu quero que eles saibam. Na verdade, é como é que a gente junto gera esse conhecimento e expande esse conhecimento.
Dentro dessa linha que você está falando, Kathleen, você pode trabalhar várias disciplinas, né? Nesse exemplo que você acabou de dar, você pode trabalhar literatura, você pode trabalhar interpretação de texto, enfim, né? E a liberdade é total, né? Então, existem soluções, basta o professor ter coragem de implantá-las, né? E como implantá-las. Porque eu sempre digo, é muito mais simples eu pegar minha apostila que eu já uso há 15 anos, que está toda canetada com as respostas que eu preciso dar e os exercícios que eu preciso fazer. Tá? Isso não estimula mais ninguém. A gente está trabalhando com uma geração Z que não quer isso, né? Eles querem realmente serem desafiados. Eles precisam entender o porquê daquilo e como que eu vou lidar com isso. E a OCDE é muito clara quando ele lista aí os 20 principais elementos que as pessoas terão que ter no ano de 2030, e fala exatamente disso, da criatividade, resolução de problemas, e aí vai. Né? Essa coisa de sentar e ouvir o que o professor fala, acabou. Né? Ou ele sai, ele é o mediador desse conhecimento, ou ele nunca mais vai conseguir dar aula. Né? Então, isso para mim está muito claro. E uma das coisas que a gente conversa muito com os educadores quando a gente entra nesse processo de facilitação do projeto Happiness é como a gente se sente vulnerável. A vulnerabilidade é um grande ponto. Porque quando eu sou detentor do conhecimento total, e eu falo e as pessoas me ouvem, eu não sou posto em xeque. Mas quando eu abro espaço para que a informação flua no grupo, vem deles e de mim, que nós construímos junto, pode ser que tenha coisas que eu não sei fazer. E pode ser até que tenha sentimentos que eu ainda não sei lidar comigo. E como é que eu vou trabalhar isso quando aparece no grupo? Então, quando a gente fala de trabalhar a educação socioemocional e principalmente educar para a felicidade, a gente passa pelo processo de vulnerabilidade. Como é que eu faço isso na minha vida? Como é que eu trabalho, nomeio as minhas emoções e como é que eu gerencio isso na prática? Tem um professor maravilhoso de um colégio público, né, que a gente está implementando o Happiness. Ele é professor de história e ele está passando pelo processo de formação para facilitação. E ele vem de um histórico militar. Então, quando a gente começa a trabalhar com os pilares da educação emocional, e principalmente nomear as emoções, quando a gente utiliza as ferramentas, né, foi muito bonito. Ele falou, eu não sei fazer isso. Eu nunca fui ensinado, eu não sei onde eu coloco essas emoções, eu só apago elas de dentro de mim. E aí a gente foi trabalhando isso, e aí ele respondeu assim, eu respondo com raiva quando eu tenho tristeza. E quando ele chegou a essa conclusão, lindamente, ele falou, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. A gente chega numa vulnerabilidade positiva de olhar para si mesmo e entender onde é que eu posso melhorar, que aí sim eu posso facilitar para o outro. Aí sim eu entendo que tem um caminho e como é que esse caminho funciona, que não vai ser igual para o outro, mas eu sei que tem um espaço aí de aprendizado. Então, passa por eu passar pelo processo primeiro, para eu entender o processo para mim. E quando a gente fala que talvez seja muito mais fácil pegar a apostila e fazer acontecer, é porque talvez eu não queira entrar em contato com tudo isso. É porque talvez eu não esteja preparado para entrar em contato com tudo isso. Mas qual é o meu papel de educador ou de facilitador de processos de aprendizagem se eu não passo pelo processo? Como é que eu vou me melhorar como ser humano e, de alguma maneira, facilitar o processo alheio se eu não me melhoro? Se eu não abro espaço para o novo? Não é? Então, é um caminho, e eu acho lindo, e essa proposta que vem nova da BNCC, esse caminho aberto do Projeto Happiness para as escolas, é uma grande evolução. E eu acredito que é uma grande evolução para nós como seres humanos. Que se a gente impacta isso dentro da escola, a gente vai melhorar como gente, como pessoas. Né? E olha que fantástico isso. Muito bom. Carol, vou deixar você falar um pouquinho. Você quer? Eu quero. A hora que a Kathleen estava falando, a gente não consegue dar o que a gente não tem, né? Então eu acho que aí é que o bicho pega, porque é uma mudança de mindset para o educador, né? Que ele entrava na sala de aula com o propósito de a função do educador era entregar o conteúdo, né? Ser a referência dentro da sala de aula, a pessoa que sabe o conteúdo é a pessoa que vai liderar o aprendizado daquele conteúdo. E agora ele não é mais a pessoa que entrega o conteúdo, ele é pessoa, eu enxergo
como a função do educador como sendo a pessoa que vai liderar a descoberta coletiva daquele conteúdo. Mas é uma descoberta, né? E você só descobre aquilo que desperta o teu interesse. Então, é uma mudança ali, e aí quando você percebe que você precisa estar aberto, né, para tudo que pode acontecer no meio dessa descoberta, do caminho da descoberta não ser aquele que você gostaria que fosse, ou das primeiras conclusões não serem exatamente aquela que você gostaria que fosse a descoberta, né, de saber guiar esse processo, e dessas esbarradas aí no emocional e em como as pessoas agem dentro de um grupo, né? E aí, se o próprio educador não é uma pessoa que se entende suas próprias emoções, tem repertório de como lidar com as suas próprias emoções, coitado, né? Como é que ele vai? Quem é ele para poder liderar um grupo de... E as crianças, quando estão em grupo, os adolescentes, nossa, eles são é muito mais difícil se liderar isso num grupo do que se liderar isso com um ou outro, já é desafiador, né? Lindo então... que você falou, Carol, lindo. Lindo, lindo. Tem o professor de matemática, quando a gente estava fazendo a formação, é sempre um convite à formação, né? Porque quando a gente faz esse convite, a gente explica que a gente vai passar por processos emocionais. Então, é um convite. E esse professor, um professor de matemática, ele no começo, assim, quando a gente apresentou o projeto, ele falou assim, calma aí, é o seguinte, eu me formei na USP em matemática, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, e agora você está me querendo que eu abrace aluno? É isso que você está me falando? Eu achei de uma lindeza ele bravo daquele jeito comigo. Como assim? O que você quer que eu abrace os alunos agora? E depois, ao longo do processo, quando ele foi se percebendo no caminho, ele começou a perceber que a parte cognitiva e lógica dele foi muito bem desenvolvida. Só que a parte emocional não foi trabalhada ainda. E quando ele se relaciona com pessoas, ele precisa disso. E quando ele começa a tomar consciência de o quanto isso é necessário, ele cai no lugar da vulnerabilidade e fala, e agora? Só que ele também abre espaço para se melhorar como gente, como pessoa. Depois disso, dizem os alunos dele, porque a gente foi pegar feedback, que ele se transformou. Ele se transformou não como professor de matemática, porque ele já tinha um conteúdo muito bom, ele já sabia muita coisa, mas ele se transformou como gente. E dizem os alunos que começou a ficar tão mais gostoso, tão mais legal, que eles até queriam aprender a matemática. Mas eu ia falar isso agora, assim, é tão simples essa reflexão, porque todos nós passamos por banco de escola. Quem eram os professores? Quais eram as matérias que a gente mais gostava? Alguém gostou de alguma matéria? Alguém saiu apaixonado por alguma matéria que o professor não era legal? Difícil. A gente viveu isso, né? É interessante como a gente esquece essas coisas. Uhum. Quem são os paraninfos das turmas? Quem são os professores que na faculdade são escolhidos como paraninfo das turmas? Tem algum que é aquele capiroto, assim, que todo mundo tem medo, que ninguém... Não tem, esse cara não é escolhido, né? Porque não tem essa empatia. Por que a gente não relaciona isso tão diretamente, né? Porque o imprint que nos foi colocado foi outro. A gente foi forjado, né, numa escola que era daquele jeito. Então, a gente passou por uma escola que era um infantil, que era muito mais lúdica, alegre, podia brincar. E quando a gente entrou no primeiro ano, isso sim é escola. Então, como é que era isso sim é escola? É um sentado atrás do outro, com o professor falando o tempo todo, e você tinha que ficar quieto, sem se mexer, durante aquele período de tempo com 7 anos, sem falar com o colega, sem emitir opinião. Isso sim é escola. E você tinha uma prova, um pedaço de papel que ia saber se você sabia ou não aquela informação que o professor tinha te passado e tinha que ser do jeito que ele tinha te passado. Aquilo sim é escola. Então, a gente tem um imprint que escola é isso. E quando a gente começa a repensar, será que é isso? E o que de diferente pode ser uma escola? Entra num buraco que a gente tem que se reinventar. Tem que fazer diferente. E quando a gente começa a olhar para isso com empatia, vem de novo a vulnerabilidade. Eu bato nessa tecla, mas não que vulnerabilidade é ruim.
Vulnerabilidade para nós é talvez o primeiro grande passo para a gente fazer transformação. É a gente olhar... Tem que se permitir, né? Você tem que se permitir. Exatamente. É olhar para a gente mesmo com um olhar de acolhimento, entender que eu não sei todas as coisas, e que bom que eu não sei, porque aí eu abro espaço para aprendizado. Muito bom. A gente tem alguns comentários aí. A Luciana é uma professora minha lá do Santana. Prazer, Luciana, você está aqui comigo de novo. Você esteve comigo de manhã. Ela diz aqui que quando os alunos se sentem parte da aprendizagem, se sentem motivados e entusiasmados. A curiosidade é natural, interessante perguntar o que as crianças querem aprender também. Né? Então, não é aquilo que você acabou de falar, né? Não é o que eu quero lecionar aqui, saber se eles querem aprender sobre isso, né? E o Kenny também diz aqui, quanto mais eu gostava do professor, mais eu curtia a matéria. E aí vai, né? A Vânia, eu amava matemática, tive professores ótimos, e aí as coisas vão se confirmando naquilo que a gente vem falando, né? Bacana. Eu queria voltar um pouquinho na questão da felicidade, se você me permitir. Eu sou muito apaixonado por Vinícius, né, o poetinha. Ele dizia uma frase assim, que a tristeza é o intervalo entre duas felicidades. Você concorda com isso? Lindo, lindo, lindo. Nesse sentido, talvez, que ele tenha colocado, talvez essa felicidade momentânea, né? A sensação de alegria ou de prazer momentâneo. Frederico Lenoir fala que a gente tem essas 3 etapas, né? O prazer, que é de fora para dentro, como, por exemplo, comer um chocolate, né? E é rápido. Talvez quando a gente pense em prazer e acredite que felicidade é prazer, a gente acha que felicidade é assim. Depois alegria, que são as conquistas de vida, comprar um carro novo, uma casa, se formar, tirar uma nota boa numa prova que a gente fez e estudou muito, mas ela também é de fora para dentro em alguns momentos, né? Essa felicidade, que a gente chama na ciência de felicidade autêntica, ela é um processo. Ele é um processo de desenvolvimento. E ela está contida, inclusive, na tristeza. Como é que ela está contida, inclusive, na tristeza? Quando você olha para trás e vê um sentido naquilo que aconteceu ao longo do tempo, você vivencia no momento atual as suas virtudes e você tem uma projeção de futuro positiva, porque é a partir de você que as coisas acontecem. Então, essa tal dessa felicidade, do ponto de vista científico da psicologia positiva, ela está no caminho. E esse caminho tem pedras, buracos, mas esse caminho também tem borboleta, tem flor, sabe? Tem passarinho. Então, é o mesmo caminho. E no mesmo caminho você sente o processo todo. Eu vi uma... Queria só falar um oi pro Kenny, porque o Kenny, na verdade, é o Renato, gente. Ele tem um nick. O Renato trabalhou comigo há anos atrás, quando eu tinha escola e tal. Seja bem-vindo, Renato, Kenny. Como é que você... De qualquer forma que você queira ser chamado, não consigo chamar de Kenny, então vai ser Renato. Kathleen, eu vi... Cagueta. Eu ouvi, você estava falando e eu lembrei agora, eu ouvi um videozinho do Cortella falando sobre como é que a gente explica para as crianças de onde as coisas vêm, né? E eu acho que tem muito a ver com essa visão um pouco do que você está falando do caminho, né? E ele fala que eu tenho mixed feelings do Cortella, né? Mas esse vídeo eu achei muito interessante, porque ele fala, a gente ensina a criança que a vaca dá leite. Não sei se vocês viram, algum de vocês viu isso. A gente ensina a criança que a vaca dá leite, mas a vaca não dá leite. A gente que pega o leite da vaca. Então, se você gosta de leite, tem todo um processo de você ir lá, pegar uma vaca, prender a vaca, levantar o rabo da vaca, limpar a vaca, e aí segurar a teta da vaca e tirar o leite, não é? E aí você toma o leite. Você tem que estar preparado para esse caminho. Mas a gente nunca conta o caminho. E daí, na hora que a pessoa fala, nossa, mas tem que fazer tudo isso para pegar o leite, pois é, tem.
E é óbvio para a gente que já fez, mas não é o jeito que a gente conta essa história. Eu acho que isso tem muito a ver com esse conceito utópico da felicidade e com essa expectativa de ser feliz o tempo todo, né? Uma vez também eu vi uma analogia budista que fala que pense em qualquer coisa que você ama daqui, né? Qualquer coisa que te dê essa coisa do prazer, né? Eu adoro chocolate, eu adoro, sei lá, maionese. Você adora até um determinado momento, porque se você continuar comendo aquilo que te dava um monte de prazer vai se transformar numa fonte de tortura. Então, esse limite, conhecer esse caminho, saber, opa, acho que já comi, já tá bom de chocolate, né? Vou transformar, entender essa jornada que não é a felicidade, não é uma coisa, é uma coisa que a gente precisa aprender a cultivar, né? Eu acho que e eu vejo muito esses assuntos que até eram meio tabu antes, né? Você falar disso, perguntar sobre isso era visto como fraco, como uma pessoa que talvez não se controlasse, ou sei lá, desse importância, esotérico. E a gente hoje está vendo a importância disso tudo para uma sociedade equilibrada, né? Que saiba lidar. E eu acho que o grande buraco, Kathleen, é esse trabalho que você faz com os educadores, porque isso precisa ser. A gente acaba aprendendo a desenvolver isso mais tarde. Muitos de nós não têm em casa. Né, não tem essa. Você tem muitas vezes a referência do pai e da mãe bem-sucedidos, trabalharam, tem, sei lá, tem uma casa bacana, tem um salário bom, viaja, dá tudo aquilo que a gente considera que é o melhor que uma família pode ter, mas não dá exatamente esse equilíbrio emocional, né? Essa visão de vida, esse suporte familiar. E aí você vê filhos que vão super mal em famílias que de longe estão super bem estruturadas. E é isso que está faltando. Eu acho que hoje a gente tem espaço para falar disso, para treinar isso, para passar, aceitar um convite desses que você faz de passar por essa jornada. Eu acho fundamental e acho sensacional a gente poder discutir isso sem se sentir doido, né? Tendo vergonha, que acho que era uma coisa que, sei lá, 15, 20 anos atrás, talvez quem tinha essa preocupação se sentisse até envergonhado de dizer que tinha essa preocupação, porque não está lá nos livros acadêmicos ainda, né? Agora está entrando. Principalmente para o homem, né? Essa coisa de falar de felicidade, de falar de empatia, era considerado, pô, esse cara, né, não pegava muito bem. Então, muitas pessoas que tinham talvez essa habilidade nem se propunham a fazer isso, porque era realmente extremamente rechaçado, né? Porque não tinha. Quem vai falar, um homem falando de felicidade numa sala de aula? Nossa, no caso do homem ainda tem isso, né? Exatamente, tem essa coisa do machismo do nosso sul-americano, né? Que é uma coisa muito intensa ainda, né? A gente tem, desculpa, acho que te cortei, Valmir. Não, é isso mesmo, vamos lá. A cultura ocidental tem criado uma necessidade de perfeição em todas as áreas da nossa vida. Né? E assim, a gente tem que ter uma família perfeita, a gente tem que ter um corpo perfeito, a gente tem que ser feliz o tempo todo, né? Porque a gente precisa colocar isso nas redes sociais, e não é possível se colocar como triste ou alguma coisa que não seja, né, na realidade. Então, a gente tem vivido, e isso me preocupa muito, uma não realidade. E quando a gente trabalha com esses jovens, a gente percebe essa angústia de vida deles de não atingir nunca essa perfeição imposta. E eles vêm muito com isso, mas isso eu não sei fazer, mas isso não dá, e eu não sou perfeito, e eu não chego nisso, e eu não sei isso. E meu corpo não é assim, principalmente as meninas, né? Os meninos não posso falar de sentimento, porque homem que é homem não chora, a gente ainda ouve isso. E o que a gente trabalha no Happiness, você falou uma coisa muito legal, Carol, que é treinar. É treinável, por isso é um processo de desenvolvimento. As atividades que a gente começa com eles lá bem pequenininhos, vão treinando eles
para tudo isso acontecer. Então, todo ano tem um projeto, e eles colocam metas, eles dão nota para a vida, para cada área da vida deles, eles colocam metas pequenas para atingir ao longo do ano. No final do ano, a gente avalia como é que foi e projeta novas metas para o ano que vem. Eles vão ter um período de tempo bastante longo, que é o tempo que eles têm na escola do Happiness, para avaliar e para perceber que é um processo. Chegar a resultado é processo, como é chegar na felicidade, é um pouquinho todo dia, de desenvolvimento de competências, de habilidades, de atitudes. A gente vai se desenvolvendo. Kathleen, acho que você já deve ter assistido aquele filme Em Busca da Felicidade, né? Se a gente trazer isso realmente, porque aquilo é quase uma história real, né? Que quando a gente vai em busca da felicidade, aonde que eu paro? Muito boa essa pergunta, muito boa. Eu gosto muito de uma frase que é do Viktor Frankl. Eu gosto muito, ele é um dos grandes inspiradores da minha vida. Ele disse que o sucesso e a felicidade, eles não devem ser perseguidos, a gente não deve colocar eles como objetivo. Porque se a gente coloca o sucesso ou a felicidade como objetivo, a gente se perde. O que a gente deve fazer é abrir espaço na nossa vida para utilizar os nossos dons e talentos com sentido. E que esse sentido seja com virtude de contribuir, de servir para a vida do próximo. Quando a gente faz isso, a gente abre um convite para a felicidade. E aí, quando esse convite é aberto, a felicidade entra na nossa vida. Mas não como objetivo, mas como efeito colateral das atitudes positivas que a gente tem. Bonito isso, né? Muito bom. O Kenny ou o Renato colocou uma observação aqui que é até engraçada, mas é verdade, né? É bem por aí mesmo, porque assim, quanto mais a gente acha que tem que buscar, a gente não vai atingir nunca, né? Porque você está preocupado com uma coisa que é natural, né? Ela vai acontecer naturalmente se você se permitir, né? Se você realmente estiver focado naquilo, né? Então eu não tenho, acho que como meta de vida, vou ser feliz e vou fazer de tudo para ser feliz. As coisas têm que acontecer naturalmente, né? Você tem que se permitir, você tem que se renovar, você tem que buscar soluções, você tem que perceber que algumas coisas que você faz não estão bem, que você precisa de ajuda, e aí vem a empatia das outras pessoas. Todo esse processo é muito complexo, né? E a gente precisa estar muito aberto a isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o Happiness trabalha, né, Kathleen? E tem um livro muito, muito bacana que o Cortella fez com o Karnal e com o Pondé. Tem uma parte do livro que o Pondé fala de perdão. E no ponto de vista dele, ele acredita que não é possível ter abertura para a felicidade se a gente não perdoa. E eu acredito plenamente nisso. Porque no processo de vida, além das dores e tristezas, a gente tem as expectativas que a gente coloca que são frustradas. E quando a gente aprende que essas expectativas vão ser frustradas e a gente vai passar por isso, e a gente pode perdoar, a gente se sente muito mais livre e liberto das coisas. E olha, é muito, muito interessante, porque um dos aprendizados muito grandes que a gente tem tido no Happiness tem a ver com perdão também. Não que eu concorde com as situações e que faça também, não tem a ver com isso. Tem a ver com eu entender quais são os meus valores e o que eu ando, para onde eu ando com isso, mas principalmente entender a finitude e que as pessoas não são perfeitas. E quando a gente abre espaço para isso, e a gente percebe que a gente não é e o outro não é, não que a gente precise estar com ele ou junto, ou caminhar junto, mas a gente deixa livre a pessoa. E o erro faz parte do caminho. Na escola a gente aprendeu que é ruim errar, mas não é nada ruim errar. Faz parte, é bom, porque aí a gente aprende com ele, a gente se transforma, a gente fica melhor, a gente se desenvolve. Professores, por favor, abram espaço para erro de vocês e dos alunos, deem risada em relação a isso. Façam avaliações formativas, que significa formar o ser humano, não punir o erro. Isso muda tanto o nosso aspecto como ser humano depois, a nossa abertura para fazer coisas novas. Né? Se na escola a gente tem abertura para errar, se a gente aprende que ainda não deu certo, eu ainda não sei fazer isso, né?
Eu acho que tá tão. Ontem, gente, eu tô com. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Ontem tava com uma faxineira nova na minha casa e ela, sem querer, foi limpar um negocinho que a gente trouxe de uma viagem e quebrou. E aí ela veio, coitada, né? Ela veio assim, ai, Carol, aconteceu, quebrou, ó. E aí ela veio, era um touro com aquela. Um touro que a gente trouxe da Espanha e quebrou o chifre. Mas ela veio com o chifre. Aí eu falei, sabe por que quebrou? Porque você estava limpando. Quem não limpa não quebra. Paciência. Só erra quem tenta, né? Paciência, acontece. Ela veio tão pesada, assim, tipo, nossa, né? Vou levar. E acho que ela nunca ouviu. Eu falei, eu sei que você não quebrou por querer, tá aqui, deixa eu colar. E paciência, quebrou porque estava limpando, bola para frente, vamos lá. E esse estigma do erro, né? De ter que fazer. Tu fiquei feliz que quebrou? Não, mas, gente, ela não jogou no chão, ela estava limpando, né? Então, paciência, quebrou. Eu acho que essa coisa da leveza, né? De quando tudo, o tamanho do problema tá no nosso olhar, né? Pode ser um problemão que, nossa, o que eu vou fazer a partir de agora? Ou pode ser como é que a gente segue, de que forma a gente segue mais leve, o que a gente aprendeu e vamos para frente, né? E eu acho que isso vem eu me lembro da época que eu estudava, que a gente teve épocas que a gente tinha todo dia entregava um exercício, imaginando a quantidade de matéria que a gente tinha, né? Todos os dias a escola tinha uma metodologia que você entregava, você tinha um exercício, uma lição de casa para fazer, e aí tinha o saquinho dos números. Aí tirava 2 números, um número entregava aquele exercício para nota no dia, só a pessoa que foi sorteada, e o outro número fazia uma chamada oral. E aí, óbvio, ninguém queria ser sorteado, a hora do sorteio do saquinho era... Você pensa nas crianças mais aterrorizadas do mundo, era todo mundo assim, né, rezando para não sair o seu número, mas se fosse sair seu número, que saísse o escrito para você não passar vergonha na frente de todo mundo. Né? Então, olha como muda, né? Assim, desde a hora de fazer o exercício, você já faz aterrorizado do que vai acontecer com você. Na prática, a neurociência já fala que quando você sobe a adrenalina, você fecha a capacidade do córtex frontal de raciocinar. Ponto. Isso assim, é científico. Já é científico, a gente já sabe sobre isso, então não funciona. E o que a gente pode fazer nesse processo? Fazer um ensinamento que faz bem. Tem inúmeras dinâmicas que a gente faz no Happiness sobre isso, né? E principalmente a metodologia do Design Thinking que a gente utiliza como base é para isso. Então, como é que eu abro espaço para entender quais são os problemas, como é que eu entendo qual é o real problema, como é que eu monto ideias, estratégias para resolver isso, e de que jeito eu monto um protótipo, com o que eu sei agora, com o que eu posso fazer agora. E ele dá certo? Não dá certo? Não deu? Como é que eu posso fazer para melhorar? Deu? O que eu melhoro mais? E é um processo de aprendizagem. E quando a gente faz isso ao longo do ano e todos os anos, eles entendem que faz parte da vida acertar e errar. E tá tudo bem. Fora a avaliação formativa, que no nosso caso é a autoavaliação. Perfeito. Eu vejo isso muito, eu tenho a alegria de assistir pelo meu filho, porque a escola dele é completamente diferente, e ele termina a liçãozinha dele e fala, agora eu vou ver quem tá precisando trocar ideia. Aí, deixa eu ver quem não terminou ainda, para a gente poder trocar ideia e ver se eu tenho que revisar o meu, se eu consigo ajudar alguém, se alguém me ajuda. E, cara, é tão mais saudável, né? Tão mais saudável. Essas crianças vão ser adultos muito mais preparados, eu acho, né? Mas o que às vezes me frustra é que enquanto essas coisas lindas estão acontecendo e a gente está vendo, porque as aulas estavam online, tomara que continue mais um tempinho ainda, no grupo de pais, muitas vezes, no grupo de WhatsApp de pais, às vezes ainda tem questionamento sobre como as aulas, né, como aquela atividade, às vezes alguma atividade que eu achei linda, tem algum questionamento que eu falo, putz, essa pessoa está vendo de uma outra forma, completamente diferente. E vira e mexe, eu tenho pais que entram em contato comigo para perguntar, que escola que eu ponho meu filho, vou trocar de escola, qual a melhor escola, e aí nessas conversas a gente acaba percebendo ainda
não é uma mudança só do educador, né? É uma mudança da sociedade, porque não adianta nada você preparar o educador e o pai ir lá falar que paguei R$1.000 na apostila e vocês ainda não estão na página 20. Daí o educador não consegue fazer milagre. E eu acho que baby steps, assim, mas eu vejo a gente caminhando e fico muito feliz da gente estar aqui falando sobre isso. Kathleen, que site que eu tenho para colocar aqui para as pessoas poderem conhecer mais do teu trabalho? Isso que eu ia perguntar. www.soluçãomais.com.br. Tem todas as informações lá. Esse mais é escrito mais ou soluçãomais.com.br. Muito bem. Estou colocando aqui. Ó, o Renato pôs aí que ele está palpitando porque ele ficou super interessado no tema. Seja sempre bem-vindo, Renato. Eu acho que a palavra perdão é uma palavra que traz um estigma religioso, que às vezes põe uma barreira da gente. Acho que a gente está falando da mesma coisa, Renato, que ele está dizendo que talvez desencanar e não perdoar, né? Assim, é não levar aquilo como pro resto da vida, querendo vingança e tal. Mas eu acho a palavra perdão, a gente já ouviu ela em tantos contextos, né? Que às vezes a gente já traz um contexto mais religioso, assim, para a palavra. Olha que interessante, né? Eu tive uma aula com vários profissionais, né, para falar de perdão na pós-graduação. Então, para falar de felicidade, a gente teve 3 horas e meia falando de perdão, com várias pessoas diferentes. E no final das contas, onde a gente chega, né, cada um trouxe um ponto de vista relevantíssimo sobre isso, mas, Renato, quando a gente falou de perdão, o que ficou para mim é a intenção de. É a intenção de perceber a não perfeição do mundo que a gente vive, a imperfeição de nós mesmos e a imperfeição do outro. No sentido, perdão, no sentido de deixar fluir o que não é perfeito, né? Então, mas depois, se quiser conversar, vamos conversar muito. Pode mandar mensagem no Instagram. Eu adoro falar sobre isso e tem muita abertura para conversa, né, sobre isso. Olha lá, Renato, manda ver. Né? Não botei como é que você vai conversar comigo, né? Kathleen Cordeiro. Kathleen Cordeiro no Instagram. No Instagram. Beleza. Esse perdão é a grande base do cristianismo, né? Então, o conceito não é pura e simplesmente esquecer o que fizeram para você. É muito mais do que isso, né? Então, é um papo bacana para a gente ter numa outra oportunidade. A gente estourou a nossa 1 hora. Então, eu queria, assim, agradecer demais, Kathleen, pela sua disponibilidade, esse teu entusiasmo, que a gente percebe que você realmente gosta do assunto, e mais do que gostar é compartilhar, né? Eu acho que o educador tem esta missão, né? Não de guardar para si, mas de compartilhar aquilo tudo que ele acredita, e fazer com que as pessoas também passem a utilizar o mesmo princípio. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, e obrigado por participar conosco e compartilhar conosco, tá bom? Eu que agradeço, é sempre um prazer, um privilégio conversar com vocês. Cresço muito, aprendo muito, muito bom, muito bom. E eu estou sempre à disposição. Obrigado, gente, por estar aí com a gente esse tempo todo, conversando também. Obrigada, viu? Valeu, Kathleen, valeu, Almir. Começamos com o pé direito, Universo Educação 2021. Agora a gente não faz mais toda semana, é semana sim, semana não. Sejam sempre bem-vindos às terças-feiras, então não na próxima, na outra, estaremos aqui novamente. Muitíssimo obrigada por todo o conhecimento, Kathleen. Obrigada, Almir, por ter convidado a Kathleen, por estar fazendo essa mediação para a gente. Semana que vem estamos aqui de novo. Kenny, valeu por você estar aqui. Renato, um beijo enorme para você. Quanto tempo. Beijão, gente. Tchau, tchau.